Algumas histórias de misoginia bíblica. Já vimos uma infinidade de evidências que comprovam o enorme ódio que Deus tem contra as mulheres. Tanto o Pentateuco como o resto do Antigo Testamento e também o Novo Testamento são uma ode à misoginia e ao racismo de gênero. Vamos ver algumas interessantes histórias bíblicas onde a má vontade de Deus contra as mulheres é mais do que evidente, deixando o leitor crente em uma saia justa para defender seu monstrinho misógino imaginário. Também mostraremos que importantes personagens bíblicos são misóginos a não poder mais. Apertem os cintos porque o pouso será de barriga. Lembram quem era Jacó? Sim, Jacó era nada mais nada menos que o patriarca que deu origem à mais antiga religião monoteísta que se mantém até nossos dias. Jacó também era chamado de Israel e é o pai da nação judaica. Foi filho de Isaac e neto de ninguém menos que o grande Abraão. Apesar de Jacó ostentar o nome de Israel, se poderia pensar que era um personagem exemplar e digno de seguir. Não se pode esperar menos da pessoa que dá o nome à nação de Israel. Mas lamentavelmente, isso parecer ser comum na Bíblia, Jacó é exatamente o contrário do que poderíamos chamar de um bom homem. Encontramos em Gênesis capítulo 30 uma história interessante e engraçadíssima protagonizada por Jacó. O caso da genética bíblica, onde podemos comprovar que além de ladrão, Jacó podia fazer mágica com varas e uma navalha. Ou podemos recordar como Jacó obteve sua primogenitura. Sem dúvida, esta desonestidade de Jacó é algo que analisaremos aqui, além da óbvia misoginia divina. Gênesis capítulo 29 versículo 25 ao 31. Pela manhã, viu Jacó que tinha ficado com Lia, e disse a Labão: que me fizeste? Não foi por Raquel que te servi? Porque me enganaste. Aqui, respondeu Labão, não é costume casar a mais nova antes da mais velha. Acaba a semana com esta, e depois te darei também sua irmã, na condição que me servas ainda 7 anos. Assim fez Jacó. Acabou a semana com Lia, e depois lhe deu Labão por mulher sua filha Raquel, dando por serva a Raquel sua escrava Bala. Jacó uniu-se também a Raquel, a quem amou mais do que a Lia, e serviu ainda por 7 anos em casa de Labão. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda enquanto Raquel permanecia estéril. Vemos que Mister Labão regala a Jacó as suas 2 filhas. Primeiro lhe dá a mais velha e depois a mais nova. Isso se trabalhar por mais 7 anos para obtê-las. Para ter Raquel, que era a preferida de Jacó, tem que ficar com Lia, a mais velha, por uma semana primeiro. Vemos que as mulheres são tratadas como mercadorias, como reles objetos para que um homem cumpra um contrato de trabalho. Também lhe regala um par de criadas para que tenha sexo com elas e se entretenha um pouco, Zelfa e Bala. E só porque Jacó não gostava de Lia, Deus de maneira arbitrária manteve Raquel estéril enquanto Lia lhe dava filhos. Ou seja, como vingança Deus deixa estéril a uma mulher e transforma outra em uma máquina de fazer crianças. Obviamente Jacó teve filhos com todas essas mulheres, sob o olhar cúmplice de Deus, inclusive com Raquel, de quem Deus se lembra dela e permite que tenha um menino, que seria o assim conhecido José. Gênesis capítulo 30 versículo 15 ao 24. Ao total Jacó teve com todo o seu harém 13 filhos, 12 varões e só uma mulher, a infeliz Dina. Perceba que em Gênesis capítulo 35 versículo 22 ao 26 são citados todos os filhos de Jacó, mas nem se fala em Dina. O machismo aqui é tão óbvio que nem na sua filha aparece. Os filhos de Jacó foram em número de 12. Também veremos que no capítulo 28 de Êxodo, em mais um bizarro ritual, Deus manda gravar em pedras os nomes dos 12 filhos de Israel, deixando dessa maneira esses 12 filhos perpetuados no tempo. Mas a pobre Dina, nenhuma linha lhe dedicam. A desafortunada Dina. Qualquer um poderia pensar que Dina, por ser filha do grande Jacó, Israel, teria uma sorte e um futuro excepcional. Mas lamentavelmente não foi assim. Como mulher que era, foi vilipendiada e oprimida pelo machismo imperante na época. Gênesis capítulo 34 versículo 1 ao 18. Dina, a filha que Lia tinha dado a Jacó, saiu para ver as filhas da região. Tendo visto Siquém, filho de Amor, o Heveu, príncipe daquela terra, raptou e dormiu com ela, violentando-a. Seu coração prendeu-se a Dina, filha de Jacó. Ele amou a jovem,
e soube falar-lhe ao coração. E disse então ao seu pai Emor: dá-me esta jovem por mulher. Ora, Jacó soube do ultraje que ele tinha feito à sua filha, mas, como seus filhos estivessem no campo com o rebanho, não disse nada até que voltassem. Emor, pai de Siquém, veio ter com Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó, voltando do campo, souberam o que se tinha passado, indignaram-se muito, porque Siquém se tornara culpado de uma grande infâmia contra Israel, dormindo com a filha de Jacó. Isto são coisas que não se fazem. Emor disse-lhes então: meu filho Siquém está enamorado de vossa filha, dai-a por mulher. Eu vos peço, aliai-vos conosco, dai-nos vossas filhas e desposai as nossas. Habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição, podereis estabelecer-vos e negociar nela, e adquirir propriedades. De seu lado, Siquém disse ao pai e aos outros irmãos de Dina: achei graça aos vossos olhos, e dar-vos-ei o que pedirdes. Seja qual for o preço de compra e os presentes que exigirdes, o que me fixardes, isto eu darei, contanto que me deis a jovem por mulher. Os filhos de Jacó deram a Siquém e a Emor uma resposta dolosa, porque Siquém havia ultrajado sua irmã Dina. Da nossa irmã um incircunciso, disseram eles, é uma coisa que não podemos fazer, porque isto seria desonroso para nós. Só cederemos ao vosso desejo à condição de que vos torneis como nós, e que todos vossos varões sejam circuncidados. Então vos daremos nossas filhas e desposaremos as vossas. Habitaremos convosco e formaremos todos um só povo. Mas se não nos quiserdes ouvir e não vos deixardes circuncidar, tomaremos nossa filha e nos retiraremos. O seu oferecimento agradou a Emor e ao seu filho. Vejamos essa espantosa história. A inocente Dina sai a visitar umas amigas. Siquém a vê caminhar e lhe agrada, assim que sem mais e nem menos, a viola e a desonra. Mas parece que depois de estuprá-la acaba se apaixonando. Jacó fica sabendo, se cala, incrível comportamento para um pai cuja filha foi estuprada, e não diz nada ao resto de seus filhos. E claro, quando seus irmãos souberam do acidente com Dina ficaram furiosos. Mas calma, vamos negociar com Dina. Então tem início uma negociação por preços e dotes para vender a pobre Dina, cuja vontade é totalmente nula. Podemos ler na Bíblia Sagrada dos cristãos estes aberrantes versículos onde literalmente fazem negócios com suas mulheres, como se fossem gado ou simples objetos. Gênesis capítulo 34 versículo 9 ao 10. Aliai-vos conosco, dai-nos vossas filhas e desposai as nossas. Habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição, podereis estabelecer-vos e negociar nela, e adquirir propriedades. Recordemos que tudo isso acontece sob o amparo e proteção de Deus e de Jacó, que seria também chamado de Israel, pelo exemplo divino para as gerações futuras. No fim das contas todas essas mulheres, incluindo a pobre Dina, foram divididas entre eles como trigo e galinhas. Mas Simeão e Levi, irmãos de Dina, resolveram se vingar desse impropério e decidem matar toda a cidade de Siquém, matando ele, seu pai e trazendo Dina de volta. Gênesis capítulo 34 versículo 25 ao 31. E o que faz Jacó ao saber? Em vez de apoiar seus filhos por salvar a honra de sua filha violada, os censura e repreende por seus atos. Para ele o mais importante é a estabilidade econômica que o respeito com sua filha. Vivas ao digno fundador do povo israelita. Um caso parecido ao de Tamar, de quem Deus mata o esposo, sabe-se lá por que razão, e ela tem que obrigatoriamente que virar esposa de seu cunhado para gerar descendência. Este cunhado é o desafortunado Onã, que ao sentir-se indignado por ter sexo com a mulher de seu irmão, decide ejacular fora e Deus o fulmina instantaneamente. Enfim, todas estas horríveis histórias bíblicas onde se humilha e degrada as mulheres, não são mais do que o reflexo de um Deus cujo machismo excede as mais simples normas de respeito e igualdade. Um Deus que trata as mulheres como objetos, como mercadorias e que podem ser humilhadas e maltratadas sem problemas. O Deus que você diz amar, adorar e obedecer é um misógino e odeia as delicadas e belas mulheres. Além disso, Deus deseja que você as trate como mercadoria e as humilhe. Mais provas do machismo bíblico? Veja o caso de Esdras capítulo 10.
We gotta get it, ain't no quitting, ain't no quitting. We getting them pants though. The end of the universe.